Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Por que vocês fazem isso comigo? Não dá para ser a segunda já quando eu pergunto a primeira? Estou brincando, irmãos. Deus abençoe. Sejam bem-vindos à casa do Pai, do nosso Pai. Que a graça do Senhor esteja sobre cada um, cada lar. A sua poderosa mão esteja sempre a nos guardar. Queria deixar um texto aqui com os irmãos de reflexão, Romanos 5, de 1 a 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Vira para o seu irmão aí, dá uma olhadinha para ele, Os vacinados, por favor, se controlem, não é para abraçar ninguém, tá bom, irmão? Se segura um pouco, espera todo mundo estar vacinado, a gente vai poder se abraçar novamente. É brincadeira. Vamos agradecer ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, é com os nossos corações cheios de alegria, Senhor, que nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, neste local reservado para cultuarmos como igreja, ó Pai, juntos ao Senhor. Ó Deus, Tu sabes quanta falta tem feito a presença de muitos irmãos aqui, até porque não temos condição. Sabe quanta saudade tem no nosso coração de vários irmãos, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque aparentemente esse tempo está acabando. Obrigado porque Tu tem nos conservado, nos protegido, Senhor. É só por Tua misericórdia, Senhor, que nós estamos aqui. Não conseguiríamos nos cuidar adequadamente se não fosse a Tua mão nos guardando, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade sobre nós. Colocamos os nossos irmãos que estão hospitalizados, ó Pai, em especial o irmão Januário. Toca a vida do Teu servo com Teu poder, Senhor. Sabemos que não há impossíveis para o Senhor. E confiamos e continuaremos clamando, Pai, ao único que pode interceder nesse momento. Abençoa a vida dos médicos que estão ali, os enfermeiros que estão cuidando, que eles possam ter discernimento, Pai, sabedoria para dar os passos corretos, Senhor. E assim podemos ter o nosso irmão aqui conosco novamente. Obrigado pela situação do Kleber, já está praticamente curado. E em breve já estará em casa, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa o nosso país, Senhor. Abençoa todos que estão internados nos hospitais, Senhor. Que a Tua mão de graça, de poder, continue curando a muitos, Senhor. Sabemos que o número de mortes é alto, mas o número de pessoas que Tu tens salvado, que Tu tens restaurado é muito maior. E nós te somos gratos por isso também, Senhor. Fica conosco, fala aos nossos corações através dos hinos e através da Tua poderosa palavra, que é viva e eficaz, Senhor, para nos dar a direção, porque Tu nos ama. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 366. Vamos colocar em pé, irmãos?
Ainda de pé, qual que é o próximo? Próximo. E no 411, irmãos, podemos estar dedicando os seus dízimos e ofertas. Tá bom? Depois o pastor pega a palavra e já vai direto. Boa noite, meus irmãos. O Bom Vinícius já falou alguma coisa aqui do Bom Januário. Recebemos do Vicário a notícia que o estado do Bom Januário não é muito boa, não, tá? Ele está sofrendo muito, a situação dele merece muitos cuidados da medicina e das nossas orações. Eu quero desafiar os irmãos a dobrarmos o número de oração a favor do Bom Januário. Daqui a pouco vamos ter um momento de intercessão pelos enfermos, especialmente por ele que está na UTI, entubado, situação que inspira muita preocupação. Por outro lado, o Concreto já está bem, ele está no quarto, está ganhando peso para voltar para casa. Vou terminar de tomar os antibióticos e chegar a um peso ideal, ele vai tirar. O senhor Rivaldo, pai do Dr. Roberto, o estado dele já era gravíssimo, ele chegou a ter uma parada cardíaca, ele é idoso. Ele conseguiu superar, está melhorando, o estado dele ainda é de cuidado, mas está melhorando, está avançando. Antes de sair de casa, minha irmã que mora lá em Belo Horizonte me ligou para saber do Bom Januário. Ela estava indo para a igreja dela, que ele já está orando por ele. E então eu falei para ela, e pastor, vai ter um momento de oração pelo Bom Januário. E nós vamos fazer isso aqui também. Enquanto estamos aqui falando, quero dizer aos irmãos que hoje pela manhã nós fizemos a celebração da ceia. Vindo aqui o pastor, o Bolguero, a Silmara, o Alex, o Vinícius e o Cristiano. Os irmãos
nos acompanharam em casa. Recebi várias mensagens de irmãos que acompanharam e participaram da ceia conosco. Ainda não sabemos se o meio próximo fazer a mesma coisa, está pensando nisso. O governo ampliou aí um pouco mais o protocolo, mas nós não vamos mexer no nosso protocolo, que já está dentro. A nossa porcentagem de frequentadores está dentro do padrão do governo. E já estavam ali. Porque a gente tem uma porcentagem com sobra, né? Por enquanto nós não vamos ter culto de quarta-feira, nem domingo de manhã. Não há retorno dos ministérios ainda. Vamos esperar um pouquinho mais. Mas, por outro lado, nós estamos nos preocupando para se preparar para o retorno da normalidade. Não é isso, irmãos? Tem que preparar. As empresas estão se preparando. As igrejas também estão se preparando para o retorno da normalidade. Não sabemos se é daqui 3, 4, 5, 6 meses, mas a igreja tem que começar a se preparar desde agora. Então vamos estar nos preparando. Eu vou começar a cuidar aí do templo, do estacionamento, dar uma visão melhor do estacionamento, pintura aí pelo menos externa do templo, que está muito feia, para recebermos os irmãos que, quando voltar à normalidade, os irmãos que não estão vindo, eles irão retornar. Tem muitos irmãos que eles não vieram nenhum culto depois da pandemia. E só estou esperando quando terminar a pandemia para retomar as atividades à frequência. E nós estamos confiados que eles voltarão de verdade. Mas enquanto eles estão bem, nós vamos realizando o culto aqui com os irmãos que fazem presente nesse espaço. Os demais têm nos acompanhado em casa. O culto da Área Branca tem sido assistido em vários estados do Brasil. Eu recebo mensagem em diversos estados, o pessoal está acompanhando. Lá em Recife, Minas Gerais, Belém do Pará, e às vezes até fora daqui do nosso Brasil. Ok, isso é bom, a comunicação, assim, a tecnologia nos ajudando a divulgar as atividades da igreja, não só para os membros, mas também para todos aqueles que têm desejo de nos acompanhar e de ouvir a pregação da palavra de Deus. Vamos ter um momento de oração de intercessão, irmãos. Coloque o irmão Januário perante o altar do Senhor agora. Se você puder ficar de joelho, fique. Se você não puder, pode ficar sentado mesmo. Nosso Deus, nosso Pai, a tua igreja está agora, Senhor, em joelhos, perante a tua face, buscando no Senhor, Pai, a resposta para a cura do irmão Januário. Estamos pedindo, Senhor, pela tua misericórdia, estenda, Deus, a tua mão poderosa sobre o teu servo neste momento, enquanto a tua igreja ora. Envia, Deus querido, o anjo levando até o nosso irmão a mensagem de cura e de restauração, limpando e purificando seus pulmões, dando a ele condições de ter uma respiração tranquila e também a pressão seja normalizada, para que sejam diminuídas as drogas para esse fim. Nós clamamos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus vivo, o Deus poderoso. Tem determinado pelo poder e graça do Senhor, só pode desviar para a cura, para a restauração de qualquer pessoa. E nós te rogamos que o Senhor olhe agora para o irmão Januário com um olhar de compaixão, de misericórdia, ação de poder de cura. Nós agradecemos ao Senhor pelo irmão Kleber, que já está
quase saindo do hospital, já venceu a Covid. Muito obrigado, Deus. Visita também o senhor Rivaldo. Continua trabalhando na vida dele, Pai, na cura dele. Não somente a cura física, mas a cura da alma. Ó Deus, faça um milagre na vida dele, Pai. Que através desse ato milagroso, ele e sua família venham a render-se aos pés do Senhor Jesus. Fica conosco, Deus. Fala aos nossos corações através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Amém. Vou pedir permissão aos irmãos para me tirar isso aqui, para facilitar a minha comunicação e a minha visão, tá? Nós vamos ler o texto da palavra do Senhor no livro, primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4, versos 9 e 10. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Eu estou vendo o Eduardo ali, tenho orado por ele e pela Lili. Eles estiveram com Covid, mas foi leve, eles já venceram. Já estão curados, para a glória do Senhor Jesus. Acharam o texto, irmãos? É lá no Velho Testamento, é meio complicado, né? Mas é fácil. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Meus amados irmãos, temos um texto, é complicado porque 2 versículos está entre a genealogia das famílias de Israel. Então, eles vão falando aí as descendências, os nomes de todas as pessoas, para e entre 2 versículos, depois continua. Vamos perceber aí, né? Quem leu todo o livro vai entender. O texto fala de Jabes, que teve um passado de dor, um passado de sofrimento. E nós, quando pensamos nisso, irmãos, lembramos que o passado pode influenciar mais do que gostaríamos. Pode influenciar mais do que gostaríamos. E existem dores, meus irmãos, do passado que muitas vezes não conseguimos superar. Alguns tipos de dores nós superamos, vencemos, e às vezes ela se vai e não volta mais. Mas tem outras que nós não conseguimos superar. O apóstolo Paulo tinha uma situação muito difícil, porque ele lutou, ele orou 3 vezes pedindo a Deus a cura, a libertação daquilo. E Deus falou para ele: a minha graça te basta. Ele teve que conviver com aquilo a vida inteira. Ele chama de espinho na carne. Então, meus amados irmãos, também nós vemos que há feridas na alma que demoram a cicatrizar. Tem muitas pessoas com a alma ferida, com dores que ainda não se foram, feridas que não cicatrizaram, e as pessoas convivem com isso. Deus dá sempre uma saída
para superar qualquer tipo de dor ou uma cicatriz, uma ferida que não cicatrizou. Deus dá força e condições para você vencer isso. Isso que eu falei aqui agora aconteceu na vida de Jabes. Mesmo assim, o texto começa exaltando, dizendo que ele era o mais importante da sua tribo, ele era o principal da sua tribo, mas não era assim no começo. Segundo a narrativa da sua própria mãe, colocou o nome de Jabes por causa da situação dela dar à luz a ele com dores. Nós não sabemos exatamente o motivo, porque todos os partos normais existem dores terríveis, as mulheres sofrem terrivelmente com isso. Nesse caso era um caso especial, não se sabe se ele estava sentado, de que forma ele foi formado para que pudesse nascer. E por causa do sofrimento da mãe, das feridas que a mãe teve por dar à luz a Jabes, ela colocou esse nome nele. Alguns escritores acabam escrevendo algumas coisas a respeito de Jabes, dizendo que quando criança, provavelmente ele sofreu muito na escola. As pessoas tirando uma com ele, né? Chamam ele de dor, não sei o quê, uma monte de coisa, né? Que nós chamamos hoje de bullying. E é terrível isso machuca muito a criança, o adulto também, né? Eu nunca sofri esse negócio não, mas quem já passou por isso sabe que é difícil. E ele sofreu isso muito. Mas segundo a palavra, irmãos, ele superou isso, ele superou as dores, as cicatrizes foram sanadas, a ferida sanou, não ficou cicatriz para trazer marcas, trazer tristeza ao coração dele, porque ele tomou uma postura diferente, meus irmãos. O texto diz que ele foi à presença do Deus de Israel em oração, uma oração tão curta e com uma resposta tão grandiosa. Ele orou dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares, e se tu amor for comigo e fizeres que do mal não seja aflito. Essa foi a oração dele. Conclui então o verso 10 de que Deus ouviu, e não somente ouviu, mas Deus respondeu. E ele foi um homem ilustre entre os seus irmãos. Ele passou a ser o principal líder da sua tribo. Portanto, meus amados irmãos, ele chegou a ser considerado o mais nobre entre todos os seus irmãos. Mas veja, meus irmãos, que algo importante que ele colocou aqui. Ele diz: se tu me abençoares muitíssimo. Meus amados, Jabes não venceu os seus traumas através de autoajuda, vindo de psicologia, de outro segmento da saúde mental. Ele não precisou de autoajuda humana. Ele venceu com a ajuda que veio do céu, ajuda que veio de Deus. E nós só vencemos verdadeiramente nossos traumas, as nossas dores, as nossas dificuldades, quando nós buscamos lá do alto. É lá do alto que vem, meus amados irmãos, o nosso socorro. É de lá que vem a resposta para nos colocar de pé e não nos deixar abatido. É de lá que vem a resposta, de lá que vem a bênção. Portanto, esse moço, quando ele toma a decisão de orar e fazer uma oração tão pequena, tão objetiva, mas com uma tamanha profundidade, isso leva a ver que Jabes olhou para o alto, ele orou para Deus e Deus removeu a sua dor. É isso que Deus faz quando nós buscamos
primeiramente o reino de Deus, quando nós buscamos primeiramente a sua justiça, todas estas coisas o Senhor vai acrescentando em nossas vidas. Mas precisamos priorizar a Deus, priorizar a justiça de Deus, o reino de Deus. E quando você coloca em primeiro lugar o reino de Deus, Deus abre portas que o homem não pode fechar. Ele quebra correntes que o homem não tem condições de quebrar. E vai fechando portas de problemas para você não ser afligido mais. Porta que o homem não consegue fechar, ele vai lá e vai fechar. Para você não ter problema mais na sua vida em relação à situação que você estava vivendo antes que Ele te deu a bênção da vitória. Aquele moço não ficou olhando pelo retrovisor. Você, quando está dirigindo seu carro, você tem que estar atento. Você olha pelo retrovisor à sua esquerda, à sua direita, e ainda quando você vai engatar ré, você agora tem lá a câmera de ré, e você tem alguma coisa que te chama a atenção, sensor de ré, que apita quando tem algum perigo, para você não errar tanto. Esse moço, ele não ficou olhando pelo retrovisor, nem à esquerda, nem à direita, nem naquele espelhinho de cima do veículo. Ele olhou para Deus. E quando nós tomamos uma postura dessa na nossa vida espiritual e passamos a olhar para cima, meus irmãos, o Senhor atenta para a nossa oração. Ele ouve o nosso clamor. Ele vem ao nosso encontro. E Ele nos ajuda a remover as feridas do passado. Ele vem e remove as amarguras do nosso coração. Aquela amargura que vinha nos atormentando, Ele vem e tira. Aquela amargura que trouxe traumas na sua infância, Ele remove. Na psicanálise nós aprendemos que trauma do passado traz influência para o presente. E você precisa de ir lá na infância da criança, da pessoa, quando criança, e caminhar com ela num fundo histórico até o momento que ela está vivendo agora, para descobrir o que aconteceu lá na infância, que está prejudicando a pessoa agora. E Jabes tinha essa situação. Mas ele não foi no analista humano, ele foi no analista dos analistas, no psicólogo dos psicólogos, no neurologista dos neurologistas, no psiquiatra dos psiquiatras. Ele foi diretamente aos pés do Eterno, do Criador, do Pai, o que tem o poder, o que tem a resposta. Ele não ficou fazendo terapia aí a vida inteira. Ele foi no lugar certo, lugar correto. Ele foi ao Deus eterno. Portanto, esse moço, depois de tomar uma postura, de olhar para cima, de priorizar Deus em sua vida, ele faz como aquele poema, ele sacudiu a poeira e deu a volta por cima. Quantas pessoas tiveram caída na vida, um tamanho sofrimento no fundo de um poço, mas quando elas aprenderam a olhar para Deus e pedir o socorro de Deus, elas fizeram exatamente como Jabes, elas sacudiram a poeira, deram a volta por cima e venceram. Muitos já estão na eternidade, mas tiveram uma vida vencedora da terra e venceram também atravessando a eternidade, indo para o céu, porque elas, quando partiram, estavam servindo ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Deus está pronto a nos dar a vitória. Nós temos que ter fé. Nós precisamos acreditar no poder de Deus. Nós não podemos ir a Deus em oração sem fé. Nós precisamos buscar a Deus crendo que Ele já respondeu, crendo que a resposta já veio, mesmo que ela nunca venha. E às vezes é isso que está faltando em nós como povo de Deus. E Ele disse: se a tua mão for comigo,
Ele não queria bênçãos materiais, bênçãos de fama, não é isso que ele está pedindo a Deus. Ele está priorizando a presença de Deus. Se a tua mão for comigo, isso é, se o Senhor estiver comigo, me acompanhando, as barreiras cairão diante dos meus olhos, porque o Senhor é forte, é o Deus poderoso, e com o Senhor comigo, nada me impeça de caminhar e conquistar a vitória, porque o Senhor vai me conceder a vitória. Muitas pessoas vivem chorando, vivem lamentando porque foram feridas por alguma coisa, e elas não conseguem remover as mágoas dos seus corações. Fazer como Jabes, sacudir as mágoas, pegar a dor e dizer: dor, eu não te quero mais, mágoa, não faz parte da minha vida, você não anda comigo, eu não quero você, eu quero o Senhor, eu quero a bênção da presença do Senhor. E muitos que não conseguem remover as mágoas dos seus corações, lamentam ao invés de buscar em Deus a resposta. Sabe, meus amados irmãos, às vezes nós lamentamos mais do que pedimos. Vocês já leram Lamentações de Jeremias? É um lamento. E ele está lamentando em relação à sua nação, por desviar de Deus. E nós podemos não lamentar as nossas dores, nossos traumas, mas precisamos nos aproximar de Deus com um coração quebrantado, reconhecendo que só Deus tem o poder e que nós dependemos dele, lembrando das palavras do Senhor Jesus, quando ele declarou: sem mim nada podeis fazer. Não podemos, meus amados, morar no passado. Tem muita gente que vive remoendo o passado, vivendo do passado, relembrando o passado. A palavra passado já está indicando, passou, ficou para trás, acabou. Não é isso que a Bíblia fala quando você tem um encontro com Cristo, que você abre o coração, que você recebe Cristo Jesus como seu Salvador. O que acontece com a sua vida passada pecaminosa? Paulo diz que estas coisas foram lançadas fora. Ele disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, uma nova vida. A vida velha acabou, o velho homem morreu, foi cravado na cruz. É por isso que Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E isso está faltando em nós como igreja do Senhor Jesus. O passado é passado, e nós temos a tendência de reviver passado. Então devemos levantar os nossos olhos, devemos buscar um tempo novo da parte de Deus para nossas vidas. Deus está pronto para nos ouvir e para nos abençoar, assim como Ele fez com Jabes. A exemplo deste moço, porque o nosso Deus é o mesmo Deus de Jabes. O nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa pandemia que está aí atormentando o mundo, ela vai passar, vai embora, mas ela vai no tempo de Deus. A pandemia tem sido um meio pelo qual Deus está mostrando ao mundo que os homens são frágeis, que as estruturas do mundo são frágeis, e Ele tem o poder. São pragas que são permitidas por Deus para chamar a atenção do homem, para corrigir também o homem. Deus está chamando a atenção do mundo com isso, e esperando que o mundo pare e olhe para Ele. Mas o mundo não quer olhar para Deus. Jabes serve para nós de inspiração. Devemos tomar
um novo rumo de conquista da vida. Talvez você tenha feridas ainda abertas que não cicatrizaram. Não sei como aconteceu isso, mas quem sabe você tenha. Talvez haja algo amargo em sua alma que precisa ser curada. Não viva mais aprisionado aos seus sentimentos. Não vive aprisionado mais ao seu passado. Levante a cabeça, meu irmão. Olhe para o alto, de onde vem a resposta, onde vem o socorro. Rogue aos céus que o abençoe. Volte seu olhar para Deus, pois nele há copiosas bênçãos para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida como povo de Deus. Jabes clamou pela presença de Deus: se a tua mão for comigo. Você já orou assim? Quando você estava em busca de um emprego, você saiu para fazer distribuição, enviar os seus currículos. Você já orou antes? Se a tua mão for comigo, Senhor, para esse emprego, Ele vai te ouvir. De pouco menos espera, a empresa está te ligando. Mas você vai, no ímpeto dos seus conhecimentos intelectuais, eu sou mais eu. Você pode ficar muito tempo no banco esperando o emprego. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele abre portas. Jabes não quer somente a bênção do Senhor, ele quer a presença dEle. Se a mão do Senhor for comigo, primeiro a mão, depois a bênção. Certamente a bênção virá quando primeiramente a mão do Senhor for com você. Quando está falando de bênção, não estou falando de bênçãos materiais, de dinheiro, de carro, de mansão, de conta bancária, não é isso não. Isso é consequência. Por isso que Jesus disse: buscar primeiro o reino de Deus, e essas demais coisas serão acrescentadas de acordo com a vontade de Deus. O doador, meus irmãos, é mais importante do que as dádivas. O doador é Deus, e Ele tem as dádivas mais importantes e maravilhosas para a vida dos seus servos, e é preciso então atentar para isso. O abençoar é mais importante do que as bênçãos. E hoje nós vemos no tempo que as pessoas querem as bênçãos, mas não querem o abençoador. Inversão de valores. Eu quero ficar rico, quero uma mansão, quero ter um carrão importado, quero ter uma conta bancária recheada de dinheiro, muitos fundos de aplicações, e começa por aí. Quer estas coisas, mas não querem Deus. Devemos ter desejo que o Senhor conduza as nossas vidas para superarmos o passado. Para superar as dores, nós precisamos da presença de Deus, nos conduzindo pela vida terrena e na vida eterna. A igreja está passando por um momento difícil hoje, a nossa igreja, com relação ao irmão Januário, um irmão muito querido, não só por nossa igreja, mas por tantas outras pessoas. Por isso o Brasil todo está orando por ele. Mas nós precisamos entender que Deus está conduzindo a vida do irmão Januário. Deus está ajudando a família, ajudando a igreja a superar essa dor que nós estamos sentindo, porque a dor que ele está sentindo lá, nós estamos sentindo também aqui, porque nós o amamos. O que dói nele
tem que doer em mim e você. E por isso que o povo está clamando por ele. Jabes clamou pela proteção de Deus, dizendo: que o mal não me aflija. Irmãos, é difícil você não ser afligido por qualquer tipo de mal, não é? É difícil. Todo mundo tem algum tipo de aflição na vida. E é por isso que o Senhor Jesus vem depois do Novo Testamento e diz: no mundo tereis o quê? Aflições. Mas já pediu para não ser afligido. Será que se nós pedirmos a Deus para nós não sermos afligidos, Ele vai tirar isso de nós? O que Jesus coloca para isso ser tirado de nós é ter bom ânimo, não desanimarmos, não ficarmos abatidos. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Ele quer dizer, se você tiver bom ânimo, você vencerá também. Então as aflições vêm. Tem muitos que vivem a vida inteira com algum tipo de aflição. Passa por esta vida, vai para a eternidade, deixa para trás esta aflição e vai viver o descanso nos céus. A Bíblia diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. A Bíblia diz também que aqui não é o nosso descanso. O nosso descanso é na eternidade com o Senhor. Meus irmãos, a vida ela é cheia de perigos. Nós não somos blindados. Ah, mas agora eu sou crente. Eu já desci as águas do batismo. Agora eu sou membro da igreja X, Areia Branca e Batista Areia Branca, outra igreja. Agora eu estou blindado. O mal não pode me atingir. É conversa fiada isso aí, tá? Você pode ser e você está enfrentando muitas aflições. Você não está blindado. Ou você está blindado de uma coisa: se você perseverar a sua fé em Cristo Jesus, blindado em relação ao inferno, porque você é um cidadão do reino de Deus. Então precisamos da proteção de Deus, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Sem a proteção de Deus, meus amados irmãos, não temos como lutar contra esse grande inimigo de nossas almas. Ele é forte e poderoso, mas o nosso Deus é muito mais forte, tem maior poder e tem o domínio. Meus amados, temos que ansiar pela proteção do Senhor. O salmista, várias vezes ele declarou: ó Senhor, a minha alma tem sede de Ti. Há uma ansiedade de sentir a presença de Deus. Uma ansiedade santa que não é doença, tá? Há uma preocupação santa que não é doença. E esta ansiedade por ver Deus, por alcançar Deus, é uma ansiedade abençoada. A minha alma anseia pela glória de Deus. Eu sei que um dia chegarei lá, mas enquanto não chegar, terei que enfrentar este mundo vil, com todas as astúcias malignas, caminhando de joelho. A Bíblia é enfática em dizer que nós devemos orar, cair de joelhos. Alguém chegou a escrever o seguinte: o diabo só tem medo dos crentes de calcanhar para cima. O que é um crente de calcanhar para cima? É um crente de joelhos. Você tem a prática de orar de joelhos? Meus joelhos são calejados. Tem marca ao longo dos anos. Eu tenho meus momentos que eu dobro meu joelho e fico tempos e tempos intercedendo ao Pai
por todos os membros da nossa igreja, declarando nome por nome, por todos os familiares, orando pelo Brasil, pelas autoridades. Eu tenho feito isso. Terminando, meus irmãos, Deus pode nos levar além. Deus pode nos encher do seu Espírito. Podemos tomar posse da vida eterna que nos é oferecida graciosamente através de Jesus. O que nós fizemos um dia, levantamos nossas mãos, recebendo Jesus como Salvador nosso. Viemos aqui à frente e declaramos a nossa fé em Cristo, declarando que o Senhor nos salvou, que o Senhor nos perdoou. Nós fizemos a chamada pública profissão de fé. E em testemunho público de que morremos para o mundo, para o pecado, nós fomos sepultados no simbolismo do batismo, descendo as águas do batismo. Então Deus quer fazer uma obra na vida daquele que ainda não tem a certeza da salvação. O Senhor Jesus nos convida a irmos a Ele. Quando Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele está dirigindo aos seus seguidores. Você, como crente, fica cansado, fica oprimido às vezes, e você precisa lançar toda esta ansiedade sobre o Senhor. O apóstolo Pedro diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado do irmão, Ele tem cuidado da sua igreja. Então devemos colocar, meus amados, aos pés do Senhor Jesus todas as amarguras, toda a nossa dor, e sairmos daqui hoje um povo vitorioso, abandonando, esquecendo todas essas coisas do passado e partindo em direção da Canaã celestial que nos espera. Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa vitória. A Ele, um dia, nós entregamos nossas vidas confiadamente nele, sabendo que Ele tudo tem feito em nossas vidas. E por isso que o salmista declara: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Você já entregou verdadeiramente seu caminho ao Senhor? Entregar o caminho é entregar a sua vida, se entregar totalmente ao Senhor. Senhor, eis-me aqui, eu sou do Senhor. A partir de hoje eu sou do Senhor. O mundo tem nada mais a ver comigo, o pecado tem nada mais a ver comigo. Eu sou de Jesus. Você pode dizer aí onde você está, e você em casa também pode dizer: eu sou de Jesus? Vamos lá? Vamos lá? Eu sou de Jesus. Vamos falar num coro bem bonito, vamos lá? Eu sou de Jesus. Agora só os irmãos. Eu sou de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque nós somos do Senhor. O Senhor agora é o nosso Pai. O Senhor nos recebeu através de Cristo Jesus. Obrigado, nosso Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos sustentado, Pai, com a tua destra de poder. O Senhor tem nos feito caminhar, Senhor, lado a lado com o Senhor. A tua mão tem nos guiado nos teus santos e retos caminhos. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja do Senhor, a não desviarmos os teus estatutos, a não desviarmos do caminho que nos conduz às mansões eternas, o caminho que é o próprio Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, porque cada irmão nesta noite pode declarar: eu sou de Jesus. Certamente os irmãos que estão em suas casas também fizeram esta mesma declaração. Portanto, o Pai Senhor ouviu que nós declaramos
que nós somos do Senhor e que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso Redentor, o nosso eterno Salvador. Muito obrigado, Senhor. E agora, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo, seja, Deus, com a tua igreja aqui representada, e com todo o teu povo na face da terra, desde agora, Senhor, e para todo sempre. Amém, Senhor. E o povo de Deus disse: amém, amém. Não saia, irmão, agora, por favor, espera um pouquinho, eu preciso conversar com os irmãos.